Boa noite. Esse vídeo foi apresentado pelos alunos Carlos Leonardo Lázari, Jason dos Santos e Murilo Bonato, alunos do curso de Engenharia Elétrica da UNESC de Joaçaba. Este trabalho foi desenvolvido no componente curricular de Estatística e Algoritmo, para a realização da atividade prática de ensino e extensão. Este vídeo apresenta uma análise comparativa dos dados produzidos através do Google Colab e Excel, extraídos da tabela Boletim Diário de Covid-19 em relação ao contágio e medidas de contenção de utilização pelas escolas de Joaçaba contra o Covid-19, e apresenta uma relação do número diário de pessoas isoladas e pessoas positivadas no período de março de 2021 e agosto de 2021. Em tempos de pandemia, a análise e o entendimento dos dados permite com que haja uma maior compreensão da mutação do vírus, dos impactos causados e a importância da aplicação de medidas protetivas contra o Covid-19. As análises foram desenvolvidas através de 6 encontros realizados pelo grupo em 2021. As seguintes análises foram realizadas a partir da tabela Boletim Diário de Covid-19, que apresenta o número de isolados e positivados e a escola com maior número de positivados e isolados de um determinado dia. As seguintes tabelas realizam uma relação mensal entre o número de isolados e positivados e o número de acumulado desses casos ao longo do estudo. Essa análise demonstra como ocorreu a curva dos casos e como o aumento de isolados fez com que houvesse uma diminuição de positivados ao longo desses meses. A próxima tabela apresenta o número total de dias estudados e o número de dias que cada escola apresentou o maior número de positivados e de isolados, onde escolas que mantiveram o maior número de pessoas isoladas, como CERT, tiveram o maior número de controle de pessoas positivadas. As seguintes tabelas apresentam cálculos estatísticos como média, moda, mediana, desvio médio, desvio padrão, variância do número de positivados e de isolados de cada mês. Assim, através das tabelas de frequência de classe, é possível desenvolver os seguintes histogramas. Esses histogramas apresentam o número de dias que houve um determinado intervalo de positivados ou de isolados. Verifica-se que houve mais dias com o número de 25 a 33 isolados e com 4 a 6 positivados ao longo do estudo. Em relação ao número de positivados e isolados entre os meses, foram realizadas ANOVAs, a fim de comparar a distribuição desses casos, em relação à média do número de isolados e de positivados, respectivamente. Analisando os resultados obtidos, podemos concluir que a média entre os meses não é a mesma. Além disso, foi realizado o cálculo de correlação entre os isolados e positivados entre os meses de abril e junho. Tal análise apresenta semelhança entre o número de positivados e isolados de cada mês. O gráfico de dispersão apresenta forte correlação de isolados nos meses de maio e junho. Também foi realizada uma relação entre o número máximo e mínimo de positivados e isolados de cada mês, demonstrando quais meses tiveram o maior número de casos positivados em um único dia, e como as medidas de isolamento aplicadas geraram o maior número de isolados em um único dia. Já no gráfico de comparação entre o número médio de isolados e positivados mensalmente, podemos observar o comportamento do número de casos positivados e os meses com maior média de isolamento, e tentar compreender se houve aumento da eficácia no mês seguinte das medidas de controle ao contágio. Nos gráficos, variação no número de isolados e de positivados, a análise nos permite verificar a taxa de crescimento ou diminuição dos casos positivados e isolados, e sua relação, levando em consideração o mês anterior. A análise em Python tem como objetivo tratar os dados fornecidos, definir valores das medidas de tendência e dispersão, modelagem de gráficos como histogramas em casos diários e boxplot de variação dos dados. Ademais, foram criados dois programas em Python para encontrar esses dados. No primeiro programa, utilizando como entrada o valor de duas linhas da tabela. Este apresenta o número de isolados e de positivados em dia respectivo e em qual dia houve mais casos. No segundo programa, o usuário digita o número de um mês e recebe o número de isolados e positivados mensal e a média diária. Com a análise realizada, foi possível determinar a importância das medidas de isolamento durante a pandemia de Covid-19 no combate ao contágio. O estudo demonstrou quais escolas mantiveram um cenário de contágio controlado
e que houve um grande aumento na eficácia das medidas de isolamento e uma diminuição constante no número médio de casos positivados mensais. Portanto, este estudo contribui na avaliação de riscos e de estratégias durante a pandemia e torna possível compreendermos como ocorreu o contágio de Covid-19 dentro das escolas e perceber que, com o controle eficiente da transmissão, é possível manter as escolas funcionando presencialmente. Obrigado pela atenção.